Eu queria, nos próximos 4 domingos, nós podemos pular um domingo de manhã ou à noite, enfim, conforme possa acontecer alguma coisa. Eu estava acabando de ler, o único livro que eu leio em looping sem fim é o livro de Salmos, não é? Porque é o livro que nos leva a meditações mais profundas, nos ensina a orar e prepara o nosso coração, ensina o nosso coração que é a verdadeira meditação. Então é o único livro que eu leio sem intervalo. Sempre que ele acaba, eu começo a ler novamente. Eu estava acabando o livro de Apocalipse, dos Salmos, maravilhados, né? Maravilhado, porque basicamente grande parte dos Salmos são as orações de Davi. E é incrível o quanto Davi nos ensina como chegar diante de Deus, como orar, como abrir nossas almas, nossos corações, como ser o que Deus mesmo chamou um homem segundo o coração de Deus. Então não há orações mais impressionantes no conjunto do que as orações de Davi na Bíblia. Então, quando eu acabei de ler o Salmo e já comecei novamente, eu quis falar um pouco sobre o homem por trás disso, não é? Esse homem de oração inigualável e nos ensinando a meditar tão profundamente em Deus e se deleitando em Deus como Davi fez. Então eu quero pregar 8 vezes no livro de 1ª e 2ª Samuel a respeito de Davi, para a gente olhar o evangelho na vida de Davi, como o evangelho, compreendermos juntos mais profundamente o evangelho e nossa própria alma, a maneira com que Deus nos transforma, e uma visão grandiosa do evangelho na vida de Davi, mas não de maneira exaustiva, né? Então 8 vezes de manhã à noite daria 4 domingos, se não houver algum sermão fora disso que a gente sinta a necessidade de falar. Então, quando eu comecei a pensar em como olharmos o evangelho e de uma maneira mais geral, não é? Porque só 8 vezes na vida de Davi, eu quis começar com os seus predecessores, não é? E hoje, então, agora e à noite, nós vamos olhar isso depois 6 vezes para a vida de Davi, nos dando uma visão grande do evangelho e ao mesmo tempo sondando profundamente nossas almas, como os salmos fazem, e a vida do homem que Deus usou para nos dar isso, faz. Davi é a pessoa que Deus mais falou na Bíblia, ou seja, há mais páginas, capítulos na Bíblia sobre Davi do que sobre qualquer outro a não ser Cristo. E então você vê a importância de Davi. E nós sabemos que todos nós nessa manhã e para sempre estamos numa aliança que Deus fez com Davi, dizendo para ele que para sempre um descendente dele sentaria no trono, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que para sempre um descendente de Davi nessa aliança reinaria, estaria no trono, e nós estamos nessa promessa. Então o livro de 1ª e 2ª Samuel é chamado por muitos de o livro de Davi, porque apesar de ter esse nome, ele vai nos dar todas as nuances da história de Davi. Não seria nada demais se o nome fosse realmente de 1ª e 2ª Samuel, o livro de Davi. Então eu quero começar no primeiro capítulo de 1ª Samuel e olharmos para 2 predecessores que nos fazem entender melhor, não é? Quem Davi era e como ele se tornou, e ao mesmo tempo, já nesse início aqui, nós temos uma grande visão do evangelho e uma radiografia, não é? Um exame minucioso das nossas próprias almas e como o evangelho nos muda. Então, em 1 Samuel 1, de 3 a 11, depois de 18 a 20, e depois alguns versículos no capítulo 2, a partir do 8, eu vou ler, de repente até pule alguma coisa por causa do tempo. A Bíblia diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias,
os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua esposa, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Bastante gente, né? Porém, a Ana ele dava a parte excelente. Na verdade, acho que dava a porção dobrada. Porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival, quer dizer, que era outra esposa de Elcana, né? Penina, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Você vê, como Elcana tinha muitos filhos e filhas, todos eles eram de Penina. E assim fazia ele de ano em ano, como o Senhor tinha ordenado, né? Todos os homens de Israel. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração, não é? Triste, angustiada, deprimida? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E depois, do 18 ao 20, disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi e o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste, depois daquele momento de oração. E algo aconteceu lá. E levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o Senhor o tenho pedido ao Senhor, né? 18 a 20. Nós sabemos como Samuel, até os 2 livros levam o nome dele, é fundamental para a história de Davi, né? Os 2 predecessores de Davi aqui no livro, Samuel e Saul, governando Israel. E depois diz assim: levanta, ela já está, a oração de Ana, no capítulo 2, o verso 8 a 10, diz: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as suas extremidades, as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido, né, do seu Messias. Como eu disse, eu estava encerrando o grande livro de orações da Bíblia, que é o livro de Salmos, e então eu quis olhar para a vida de Davi, e eu quero hoje à noite, falar sobre esses predecessores de Davi, então depois, durante alguns domingos seguidos, falar sobre Davi. Davi é um grande homem de oração da Bíblia, mas 1 e 2 Samuel, a gente sai lá da mente, da alma, não é? da grandeza, daquilo que Deus estava fazendo no coração de Davi, no livro de Salmos, e a gente vem para a história. E, como eu disse, frequentemente esses 2 livros, 1 e 2 Samuel, são chamados livro de Davi, e essa história começa com uma mulher. O início do livro de Davi começa com uma mulher que muda radicalmente sua vida através da oração, como os salmos fazem conosco. E é bom, essas 8 vezes que nós vamos voltar aqui em 1 e 2 Samuel, porque nós podemos lembrar algumas coisas e acrescentar um monte de coisas àquilo que Deus já nos disse nesses livros. Ela é uma mulher desesperada, não é? Ela é uma mulher triste, angustiada, deprimida, e ela também é culturalmente oprimida. O que é
comum, ou seja, ela é pressionada, como todas as pessoas são, eu, você, todas as pessoas, homens, mulheres, pela cultura à nossa volta. E a gente pode dizer através da oração como você vive uma vida, como o Evangelho quebra essa cadeia que, se não quebrar, te mantém sobre uma escravidão da qual você não pode realmente desfrutar. E muitos hoje dizem que não desfrutam daquilo que o Evangelho disse, não é? Porque, na verdade, o Evangelho não o libertou dessa cadeia opressiva. Então, o que a gente vai fazer é olhar para isso, e ela é, obviamente, a precursora de Davi, porque ela é a mãe do precursor de Davi, não é? Samuel, que vai depois ungir Saul, e por fim Davi, do qual Deus tem essa aliança de que para sempre um descendente de Davi assentaria no trono. Então, no entanto, uma vez que a gente quer olhar para a oração, né, oração tão poderosa na vida de Davi, a vida de Ana nos dá um prelúdio de como a oração funciona em nossas vidas e como o Evangelho está saturando todas as páginas da Bíblia, e não há nenhuma parte que nós devemos ir onde não encontremos finalmente o Evangelho. Então, o nome dela é Ana, e a gente quer olhar primeiro para a sua tristeza. A gente vive numa geração muito triste, muito deprimida, todos têm motivos para justificar isso, e os cristãos, e na maioria das vezes eles não veem a razão pela qual, na verdade, nós vivemos na geração mais próspera, com a maior expectativa de vida, com os maiores cuidados e confortos da história, e ainda assim somos essa geração que cada vez mais, não só ao se ver sobre essa tristeza, angústia e depressão sem fim, tenta encontrar uma razão, e infelizmente a igreja tem encontrado a mesma razão do mundo e colhido os mesmos resultados por causa disso. Então a gente vai primeiro olhar para a tristeza de Ana, e sobre a qual a gente tem mais informações nesses primeiros versos, e depois a resposta de Ana a essa profunda tristeza, e no fim, em sua grande canção, né, de Ana, da qual a gente pode olhar só alguns versos, a gente vai ver a beleza do Salvador de Ana, nós que podemos conhecer isso de maneira muito mais profunda do que Ana conheceu, que realmente capacita a responder da mesma maneira que Ana respondeu, e experimentar o que ela experimenta. Então, a tristeza de Ana, a resposta de Ana, a tristeza e o Salvador de Ana. Isso nos coloca de uma maneira correta a olharmos para a Santa Ceia nessa manhã. Então, a tristeza de Ana, qual é a natureza da tristeza dela? Sempre que chegava, o texto diz, a época de sacrificar, todos os homens de Israel tinham que, uma vez por ano, ir sacrificar onde estava o tabernáculo. E esse Elcana é um homem israelita que tinha 2 esposas, né? E a Bíblia diz que ele dava porções de carne para sua esposa Penina e para todos os seus filhos e filhas. Então observe que Penina tinha muitos filhos e filhas, né? Mas a Ana ele deu porção dobrada, porque a amava, e o Senhor havia fechado o seu ventre. Porque o Senhor havia fechado o ventre de Ana, sua rival continuou a provocá-la e a irritá-la, porque ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. O que a gente tem aqui é um homem com 2 esposas. E uma esposa está tendo muitos filhos e a outra esposa não tem filho nenhum. É abundância de um lado e nada do outro. Então, a única esposa que tinha filhos está zombando, está esfregando na cara da outra, né, que é Ana, e deixando Ana ainda mais miserável do que ela já se sentia. Porque ela já se sentia miserável por não ter filhos. Mas junto com essa miséria que ela já sentia, essa tristeza, Penina esfregando na cara dela quantos filhos ela tinha, para machucá-la, fazia de toda essa tristeza e agonia algo ainda maior. No verso 10 a gente vê que ela está profundamente angustiada. A palavra angústia profunda
aqui no original significa literalmente dor na alma, não é? Não dor no corpo, ela não estava com nenhum problema físico, ela tinha uma profunda dor na alma por toda essa situação. E quando diz que ela está chorando amargamente, na verdade o texto diz que ela tinha uma tristeza, uma angústia que gemia alto, não é? As pessoas podiam perceber que ela era uma pessoa angustiada, triste, etc. Era uma mulher de grande tristeza. E o que nós sabemos sobre a tristeza que ela está sentindo? O que, apesar de milhares de anos atrás, é tão presente em nossos dias, em todas as tristezas em nossos dias. Porque ele é tão infeliz. Então, me deixe dar algumas razões, ainda que não tenhamos muito tempo. Eu diria que, para resumir e não gastar muito tempo, ela tinha duas razões pela qual ela é infeliz, angustiada e deprimida. O primeiro merece pelo menos uma menção, mas não é o ponto principal, não é aquilo pelo qual realmente o texto está nos conduzindo. Uma das razões pelas quais ela está extremamente infeliz é que ela, você vê, faz parte de um casamento polígamo. A única razão que vale a pena dizer que tocar nesse assunto, já que não é o assunto principal aqui, é que constantemente algumas pessoas dizem assim: olha, você está vendo, muitas das vezes eu já ouvi isso, muitas das vezes eu já li artigos ou pessoas falando sobre isso em vídeo. As pessoas fazem de tudo que podem para minar a autoridade da Bíblia. E há muitas pessoas que dizem: olha, a Bíblia tem coisas nela que nós não acreditamos mais, que nós ficou para trás. Há muitas coisas que a Bíblia diz que é bom ser abandonado. E quando você pergunta assim, mas o que, por exemplo? Então surgem algumas coisas. Uma delas é essa: olha, a Bíblia, você vê, no Velho Testamento era comum um homem ter várias esposas ou duas esposas, como nessa história, e hoje a gente não faz mais isso. Por quê? Porque não era bom, era ruim. E a Bíblia disse que estava tudo bem lá, as pessoas estavam envolvidas em casamentos polígamos. E não é verdade. Não é? Toda vez que a Bíblia cita um casamento polígamo, todo mundo no casamento é miserável. Quando Jesus vai falar sobre casamento na Bíblia, ele diz: não foi assim desde o princípio. Não é? E Moisés, de repente, para de contar a história do Gênesis para dizer: deixará um homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Leva você num princípio. A Bíblia sempre mostrou como o casamento devia ser, e sempre que há um casamento polígamo na Bíblia, ela mostra toda a miséria que isso traz. Nunca há nada de feliz em nenhum casamento polígamo que a Bíblia mostra. Todo mundo é miserável. Então, quem disse que a Bíblia diz que não há problema em ter um casamento polígamo, ou que é bom abandonarmos alguma coisa porque algum dia a Bíblia falou sobre isso ser algo bom ou não, simplesmente não sabe ler a Bíblia. Não é? A Bíblia estabelece o casamento como o casamento é. E todas as vezes que as pessoas saem disso, só há miséria, inclusive num casamento polígamo. Então, a razão mais específica pela qual ela está tão triste, não é? A gente não vai ficar naquilo, porque eu acho que é um ponto periférico, não é isso? Mas mostra como as pessoas podem deturpar e ir contrário ao que a Bíblia ensinou, dizendo que a Bíblia tinha estabelecido algo que agora é diferente, quando na verdade nunca é diferente. Não é? Deus estabeleceu o casamento no princípio exatamente como o casamento deve ser para sempre. E essa verdade, em todas as vezes que as pessoas questionam a Bíblia, na verdade você vê que elas é que não estão lendo a Bíblia, ou elas queriam encontrar algo e impuseram à Bíblia uma ideia só para tentar refutar aquilo que estava na cabeça delas mesmas e não na Bíblia. Mas a razão mais específica pela qual Ana está miserável, triste, deprimida, é que ela não está vivendo de acordo com o ideal cultural.
Todas as culturas e todas as épocas têm um ideal cultural que estabelece para nós. E as pessoas ficam sempre muito angustiadas quando não estão no ideal cultural que elas vivem. Então, o ideal cultural para as mulheres nos dias de Ana não era ser independente, ser uma mulher que é dona do seu próprio nariz, tem uma grande carreira na vida, estuda e faz isso e faz aquilo. O ideal cultural não era esse para medir. O ideal cultural naqueles dias para as mulheres era ter muitos bebês. Então, você pode pensar assim, que cultura horrível a que Ana vivia, né? Aquela época realmente horrível, pobre Ana, que cultura opressiva era aquela que estabelecia um ideal cultural para a pessoa desenvolver sua autoestima baseada naquele ideal, se sentir um sucesso ou não baseando no que a cultura estabeleceu. Que coisa opressiva e horrível. Mas antes de tudo, nós precisamos ter em mente, não é, que havia as razões porque aquela cultura desenvolveu aquelas coisas, como há razões pelas quais as culturas desenvolvem ideais de sucesso, de autoestima, de você se sentir bem com base em determinadas coisas. Nos tempos antigos, ter filhos era um bem social e cultural extraordinário. A cultura toda precisava tremendamente disso, porque qualquer um que tivesse muitos filhos era um herói cultural. Era aquilo que a cultura chama de sucesso, né? Hoje, há várias outras coisas pelas quais você vai se sentir... a cultura vai dizer que você é um sucesso ou não. E quase todo mundo está muito miserável quando não alcança os padrões da cultura. Eu me sinto nada, né? Porque não estou no padrão que a cultura decidiu, então estou deprimido, ninguém me valoriza, ninguém me vê como grande, como importante. É a mesma coisa, não é? Então, primeiro, quanto mais filhos você tivesse, melhores seriam as coisas economicamente da sua vida. É como hoje você fala assim, quanto mais você estudar, a sua vida econômica vai, então. Naquela época você tinha que ter filhos. Então, era verdade para a sua família. Quanto mais filhos você tinha, mais pessoas havia para trabalhar naquela época, no campo, ou mais pessoas para trabalhar no comércio daquilo que você produzia, e essencialmente maior seria o seu negócio. Essa era a maneira da família crescer financeiramente, ser um sucesso. E quanto mais crianças, mais dinheiro. Hoje a gente poderia dizer, quanto mais estudo, mais dinheiro. Quanto mais mais dinheiro ia fazer eu ter uma autoestima melhor, mais bens, para mostrar para a cultura e ser um sucesso. Então, é a mesma coisa. E então havia a sociedade via isso e colocava isso dessa forma. Era melhor para a economia. E se você era um sucesso econômico, então você é um sucesso. Você podia se sentir assim. E diante dos olhos das pessoas, então você podia ter uma autoestima mais elevada, supostamente. Em segundo lugar, tinha a ver com a segurança futura. Não tinha nenhuma proteção para o futuro como hoje. Aposentadoria e essas coisas. Quanto mais filhos você tivesse, mais filhos chegariam à idade adulta, porque a mortalidade era enorme. E a probabilidade de você ter uma velhice de conforto e segurança era enorme. Quando você vê Jacó velho, quem está indo para o Egito? Quem está indo comprar, vender, arrumar comida? Não é o velho Jacó. São seus filhos. É José, Judá, nós sabemos de toda a confusão da vida, mas por quê? A única segurança da velhice era filhos. Não havia nenhuma outra coisa que podia dar subsistência à velhice, a não ser filhos. Não dava o quê? Conforto e segurança, e realmente não havia outra maneira de fazer isso. Mas mais importante, a menos que as mulheres daquela tribo, daquele clã, daquele reino, fossem férteis, não é? Algum país maior que tivesse mais filhos teria um exército maior, uma força militar maior, e simplesmente ia te esmagar e te colonizar, te escravizar.
E, portanto, quanto mais filhos, mais forte militar e politicamente uma nação era. Ela tinha que crescer em número para ter potência militar naquele período contínuo de guerra que eles viviam. Portanto, qualquer um que tivesse tendo muitos filhos estava fazendo a melhor coisa que podia fazer para si mesmo, economicamente, para a segurança futura e para o país. Além de produzir as riquezas necessárias, ainda era uma força militar. Você vê quando, por exemplo, Davi, a gente vai ver depois, né, outro dia, vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos. Todos os irmãos de Davi mais velho estão na guerra, não é? Estão lá com Saul, com o rei, na guerra. Então você vê, os vários filhos de Jessé eram uma força militar para Israel. E assim era visto. Portanto, qualquer um que estivesse tendo filhos estava fazendo a melhor coisa para o seu país também, para a sua sociedade, para a sua família economicamente, politicamente, para o país de maneira militar. Então, culturalmente, as pessoas não diriam, é um sucesso. E quase todas as pessoas tiram o que elas falam que chamam de autoestima, se sentir bem consigo mesmo, ser um sucesso. Um sucesso nos padrões culturais determinados por onde ela vive. A maioria das pessoas estão deprimidas porque elas não são vistas pela cultura como grandes, como importantes, como especiais. E quanto mais alguém não se sente dentro do padrão que a cultura determinou para sucesso, para beleza, para ser uma pessoa que as pessoas admiram, mais triste, angustiada, deprimida ela se sente. Não é? Ela não é um sucesso aqui, onde a cultura determinou ser um sucesso. Ela não é um sucesso no casamento, ela não é um sucesso assim, ela não é um sucesso na carreira, ela não é um sucesso assim. Então minha vida é um lixo. Então você era um herói para a cultura naqueles dias. E Ana não estava com nenhuma das coisas que fazia alguém se sentir assim. Você tem que se lembrar disso, então, quando você olhar para trás e ver Ana e ver esse ideal cultural que ela estava sendo pressionada a achar que ser mãe e ter muitos filhos é o que faria ela uma grande mulher, faria ela ter autoestima elevada, e faria então ela não ser uma pessoa deprimida e triste e angustiada, porque ela era um fracasso. Sabe, o tipo de sucesso econômico, com seu corpo, enfim, como a cultura define. E ela não era capaz de fazer. O seu útero estava fechado, e por causa disso, ela estava em grande agonia, em grande aflição na alma. Ela tinha um problema na alma, um problema psicológico terrível. Ela se sentia um lixo, se sentia um fracasso. Ela queria chorar o dia inteiro. E você sabe, apesar de a gente pensar, antes que você diga que pena que isso acontecesse, isso acontece hoje, mas até nesse sentido isso também acontece. Há lugares na Europa hoje que estão super preocupados. A taxa de natalidade é muito baixa, e é óbvio que aquele país vai entrar em colapso, a economia vai entrar em colapso. Então tem que trazer mão de obra de outros países, e há governos estimulando as pessoas a terem filhos. Porque uma população que está ficando envelhecida. Qual vai ser a força daquela economia? Se todo mundo está velho e não está tendo uma reposição de pessoas, porque as pessoas tiveram tão poucos filhos, a economia entra em colapso. Então hoje mesmo, tem governos europeus que pagam, incentivam, vão dar vantagens econômicas para quem tiver filhos, para que o país não entre nessa decadência econômica. Você vê, ainda é verdade até nesse sentido. E aqui está o que eu quero que você veja. Cada cultura tende a colocar muita pressão sobre os indivíduos para viver de acordo com determinados ideais que são bons para aquela cultura. E ela vai determinar que ser um sucesso, ser bem aceito, para você se ver bem, depende daquele ideal. Hoje é assim. E quanto mais fútil tudo se torna, mais deprimidas as pessoas são, porque não vão ficar alcançando esses padrões de várias maneiras. Em outras palavras, toda cultura tem suas peninas.
O que Penina fazia? Ela era um sucesso cultural. Ela tinha muitos filhos. Ela estava na crista da onda do que a cultura disse ser alguém de sucesso, de autoestima. O que a Penina faz? Ela esfrega o seu sucesso na cara de Ana. Como você esfregaria seu salário, seu carro, seu corpo, seu sucesso, seu fracasso? Ou seja, hoje o mundo está cheio de peninas. E muitas das pessoas estão querendo ter, aqui no caso, ela quer ter filhos, porque ela poderia esfregar na cara de um monte de gente que ela era um sucesso, ela era abençoada, né? Até a igreja não dizer isso. E você não estava vivendo de acordo com a ideia cultural do que é o sucesso. Pastores podem fazer isso, igrejas podem fazer isso, esfregar. Qual é? Você estabelece o critério do que é o sucesso. Então você pode esfregar isso na cara, você pode ser uma penina. Como é que está aí? Quantas pessoas você tem? O que está acontecendo? Olha aqui, nós somos um sucesso. E se você estiver nesse mesmo, em vez de você estar capturado pelo que nós vamos ver aqui, estiver nessa mesma pressão, você vai se sentir um lixo, um fracasso, vai estar triste diante de Deus. Então a gente vive em uma sociedade, por exemplo, individualista, em muitos aspectos, parece menos opressiva que aquela, não é? E as pessoas são mais capazes de escolher caminhos, em vez de ficar num caminho muito restrito. No entanto, o que a gente pode dizer é que a cultura não pressiona as mulheres e os homens com ideais de sucesso, e que as pessoas não são deprimidas porque a vida delas não é desse jeito, não é daquele jeito, não é daquele jeito, como o ideal cultural determinou que devia ser. O que é tudo isso? O que eu sei sobre isso quando leio sobre isso é o fato de que a cultura exerce uma enorme pressão sobre as mulheres hoje, como já naqueles dias, sobre os homens, sobre pastores, sobre jovens e velhos, com um monte de ideais que você deve alcançar, esses ideais impostos, ou então você não tem bases para a autoestima. Você fica deprimido, você não consegue alcançar. E não só isso, não é? Hoje, aparência, dinheiro, credenciais, realizações. E quanto mais você tem isso, há uma tendência no homem ser Penina, né? Penina esfregava na cara de Ana os seus filhos. Como eu disse, as pessoas que supostamente se acham um sucesso daquilo que a cultura define, e mesmo a igreja que acha isso, ou o pastor que acha isso, vai esfregar isso na cara de outros, mostrando como ele alcançou o sucesso. Toda cultura, então, tem suas peninas, está cheio delas. É os que chegam e dizem, olha, a penina dizia, você não tem os filhos que eu tenho. Você não tem nada, você não sabe o que é a vida. Não é? Você pode não falar filhos, não é? Você pode dizer, você é feia, você não é sofisticado, você não é culturalmente, você não é uma pessoa educada, você não tem os meus diplomas, não é? Você é incompleto, você é estúpido, você é irrelevante. Não existe uma cultura que não seja opressiva. Não existe, nunca existiu. É assim que a cultura faz as coisas, não é? O humanismo secular pressiona, e todos nós queremos construir a nossa identidade em coisas e a nossa autoestima nessas pressões culturais. Por que uma igreja hoje tem tantos problemas e tenta dar um jeito, se ela não pode aceitar casamento homossexual, ela dá um jeito de dizer que, olha, a atração sexual homossexual, se você não completar o ato, está tudo bem, porque ela está sempre querendo chegar no limite do que ela sabe que está errado, porque senão a cultura vai dizer que você não é um sucesso, que você não é aberto, que você não é mente aberta, que você não é relevante, e as pessoas sem esses marcos culturais, elas vão se sentir mal. Você então quer ter a ideologia correta. Se todo mundo, o humanismo secular diz que a alma funciona do jeito, você pode ver que aquilo está contrariando a Bíblia inteira, mas você não vai poder ficar contra aquilo, senão você vai ser visto como com os marcadores culturais errados, e aí você vai se sentir um lixo. E
ele diz, aqui está a maneira pela qual nós devemos viver. Toda cultura faz isso. Aqui está a maneira pela qual você vai ser uma pessoa maravilhosa, você é algo importante e relevante e algo de causar inveja aos outros, porque você alcançou esses marcadores. E as pessoas que alcançam, como Penina, começam a esfregar, não é? Olha o meu sucesso financeiro, olha... O que as pessoas fazem no casamento? Você conhece pessoas que têm casamentos horrorosos, estão cheios de crise, mas elas botam fotos no Facebook, declarações de amor, parece que estão vendo um conto de fadas. Por que elas fazem isso? Elas querem a marca cultural de que elas estão tendo um casamento de Hollywood. Por quê? Porque elas são infelizes. Elas nem são como Penina, que tem algo, está se esfregando na cara da outra. Elas nem têm, mas as pessoas precisam achar que ela tem. Essa é a pressão, e é assim que as pessoas sucumbem. Toda cultura tem alguma norma, algum ideal de como uma boa sociedade deve ser. E as pessoas que não se encaixam são estigmatizadas, e todo mundo fica atrás delas, debochando delas. A gente vai chamar isso, falar que é bullying hoje em dia, né? O gordinho, o baixinho, o alto demais, sei lá. Ou que não tem, naquele bairro é o que menos tem dinheiro, a casa que não é mais bonita, na empresa é o que não está crescendo. E isso faz as pessoas miseráveis, como Ana. Toda a cultura está tentando sugar você para os seus próprios sistemas de significado. E você tem que se encaixar. E quando as pessoas não se encaixam, elas ficam infelizes e deprimidas. E, infelizmente, a igreja tem não só sofrido a pressão que toda a cultura sempre exerceu, mas tem estado no mesmo estado, porque não tem alcançado, e acredita realmente que a sua autoestima, sua alegria, seu senso de valor devem influir desses marcadores culturais. E então a cultura estava dizendo como ela devia ser, e o que ela devia ser para ser um sucesso, e ela não tinha, e ela estava em agonia. Essa é a verdade sobre todos nós. Não é? Por que alguém deturpa a verdade bíblica para ter mais pessoas? Porque ela quer ser um sucesso. Ela quer que a igreja, supostamente, o seu ministério seja um sucesso. Isso sempre te molda, se alguma outra coisa não quebrar isso. E eu preguei há tempos atrás a respeito disso, estava olhando para as anotações e eu lembro que alguém disse, esse sermão é engraçado, né, de Ana, porque é um filme sobre as mulheres, sobre as coisas que as mulheres enfrentam, mas não é verdade, não é sobre o que todos enfrentam, homens, mulheres, jovens, velhos, e há ramificações para todos nós aqui. Se você não vê isso, você é um tolo, porque a cultura virá até você, não importa quem você é, e dirá, se você não tiver isso, você é um fracasso. E você começa a ficar deprimido, porque você não é aquelas coisas que a cultura está dizendo, e ainda haverá as peninas que vão esfregar na sua cara o sucesso dos marcadores culturais dela. Então, seja homem ou velho, jovem ou velho, homem ou mulher, negro ou branco, não importa de que cultura você seja, e as culturas são complexas, mas Ana está triste porque ela não está vivendo à altura do que a cultura disse ser um sucesso. Quer isso diga respeito ao seu dinheiro, ao seu endereço, ao seu corpo, enfim. E as pessoas estão dizendo, isso é o que você deveria ser, e você não é. E ela não estava vivendo a altura da cultura para se sentir bem, para ter um grande autoestima, segundo hoje diriam para ela, não é? Então ela estava se sentindo miserável, e ela ainda tinha essas peninas que esfregavam na cara dela o quanto eles tinham, como eles eram um sucesso, como era maravilhosa a vida, com aqueles marcadores culturais. Então qual é a resposta de Ana ainda? Como Ana responde a isso? Em primeiro lugar, para entender a resposta dela, nós temos que entender o que ela não faz e depois ver o que ela faz. O que ela não faz é algo que eu acho que a maioria sentirá falta, né? Robert Alter é um professor, agora já se aposentou, de hebraica, literatura hebraica, talvez o maior do mundo, não é? Ele, durante muito tempo, foi professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então ele escreveu um montão de livros
sobre a literatura hebraica, a poesia hebraica, e talvez ele é o melhor especialista do mundo, não é? A respeito disso, apesar de agora já estar aposentado. Uma das coisas que ele diz é extremamente importante quando você lê uma narrativa hebraica, é que há duas vozes se dirigindo a Ana nessa história. Há, claro, a voz de Penina, não é? E diz no versículo 6, sua rival a provocava para irritá-la, a outra esposa, né, de Eucana, e ela estava tentando obter uma resposta dela com essa provocação. E essa voz, não é, de Penina representa tudo que a cultura é, não é? Mas Robert Alter ele aponta uma segunda voz, que é a voz do marido, no verso 8. Seu marido Elcana, a Bíblia diz, lhe dizia, Ana, por que você está chorando? Por que você não come, Ana? Porque ela não comia, tinha fome. Por que você fica sempre nos cantos? Porque você está sempre deprimida, desanimada? E ele diz para ela assim, eu não significo para você mais do que 10 filhos, ter o meu amor, eu te amo. Isso não significa para você mais do que filhos? Não é suficiente? Então aqui está quase certamente algo que pode parecer bom, mas na verdade é parte do problema, né? Você percebe que diz que ele dá a ela uma porção maior do que dá a Penina e aos filhos. Então, tudo que ele dava aos filhos, ele dava uma porção dobrada para Ana, para compensar, né? Para mostrar isso. E diz, mas a Ana ele deu porção dobrada, porque a amava. E ele diz para ela, então, olha, eu sei que você não tem filhos, Ana, mas você tem o meu amor. Você tem o meu amor, você tem a minha atenção especial, o meu amor por você é maior do que sobre todas as meninas, as crianças. Isso não deveria ser um consolo para você? Você não devia se consolar, e isso não devia ser suficiente para compensar? Quase, certamente, o que significava é que ele realmente amava a Ana, não é? De uma maneira que ele não amava a Penina. E isso faz parte do horror da poligamia, de qualquer maneira, mas não há nenhum consolo nisso, não é? Dizer a Ana, olha, eu te amo, isso não te consola por você não ter filhos. Não havia consolo nisso se ele amasse Penina igual. Ele está dizendo que ele amava muito mais Ana do que Penina, e que isso devia servir de consolo. Seria apenas um consolo se realmente ele demonstrasse e vivesse de tal maneira que ele mostrasse que tinha mais amor por Ana do que tinha por Penina. E ele fazia isso. Então ele está dizendo para Ana, olha, Ana, ela está tendo filhos, mas é você que é o meu amor verdadeiro. Isso parece, puxa, Ana, eu quero um cara legal, não é? Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso da parte dele dizer isso para Ana, porque você vê, ele está tentando levar ela a sair daquele ciclo de tristeza e agonia e uma autoestima baixa. E Robert Alter ele disse, eu diria que o que ele disser quando o que ele diz e o que ele vai dizer quando é olhado, né, dentro da estrutura da poesia hebraica e da narrativa hebraica, não é? Ele diz que é muito significativo, não é? Porque na verdade nós não devemos responder a nenhuma dessas vozes. É óbvio que Penina, esfregando seu suposto sucesso na cara de Ana, fez Ana responder deprimida, não é? E é óbvio que Eucana queria que ela tivesse uma resposta à atitude dele que tirasse ela daquilo, ela colocasse a autoestima dela em outra coisa, para se sentir bem, não é? Então, quando você vê Penina, você acha ela horrorosa, e Eucana você acha ele um cara incrível, porque ele está fazendo isso com a Ana, né? Dando, olha, eu te amo mais, você é o amor da minha vida, isso deve compensar. Mas ambos estão dizendo a mesma coisa. Aqui está o que deve fazer você feliz. Penina está dizendo, você tem que ter filhos, tem que ser um sucesso. Já o Cana está dizendo para ela assim, para você ser feliz, você tem que ter um amor. O amor do seu marido. Esse que faz você feliz.
Uma está dizendo assim: a tua felicidade, o teu senso de autoestima vem de você ter filhos. O outro está dizendo assim: não, 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 não. O senso de felicidade, sair da depressão, da melancolia, o que faz isso é ter um amor de um marido, ter um amor de uma esposa. É isso que faz. As duas vozes estão dizendo a mesma coisa, não é? E é exatamente desse ciclo que alguém deve ser livre pelo Evangelho. Se Ana respondesse isso, então toda a vida dela, toda a alegria e todo o gozo, toda a paz dependeriam do amor do seu marido. Na narrativa hebraica significa que ela não estava cedendo, diz que ela levantou, não é? Ela não está respondendo, ela não está dizendo ok, nem para a resposta que esfregar na cara dela, como Penina fazia, devia provocar, nem o que Elcana fez. Ela não está construindo sua vida não apenas no ideal cultural, mas ela também não está construindo sua vida no amor do seu marido. E alguns de vocês sabem disso porque eu já me referi a isso algumas vezes. O que aconteceu com Ana foi uma mudança de paradigma. Se não houver uma mudança de paradigma, você pode se livrar da ideia de construir sua identidade, sua autoestima para sair da melancolia, da depressão. Você abandona o paradigma do sucesso cultural, de ter filhos, para colocar isso em ter um grande amor. É o que o Cana estava dizendo: olha, se ligue no meu grande amor para ser feliz. E há muito tempo, uma mulher que tinha tido uma vida complicada no passado, mas depois tinha se tornado cristã, e apesar, então ela era mais velha do que eu quando falou comigo, se convertendo, vindo de uma vida assim, e ela tinha vivido uma vida horrível, porque ela achava que toda a vida dela ia depender da afeição masculina, de um romance. Isso que ia fazer a vida. Isso significava que ela entraria e entrou em vários relacionamentos abusivos, onde ela seria submetida a coisas péssimas para o ser humano, mas porque ela tinha que ter um amor. Tudo ia depender daquilo. E ela havia se tornado cristã, então ela estava tendo aconselhamento com alguém. E esse aconselhamento, muito do que se chama aconselhamento cristão, não é nada cristão, porque não se baseia na Bíblia. Não. O aconselhamento cristão é o aconselhamento baseado na Bíblia. E quando você faz aconselhamento cristão bíblico, você não está tentando agradar quem você aconselha, você está tentando agradar a Deus. E sabe, só quando aquela pessoa encontrar um deleite e agradar a Deus, ela vai encontrar resposta. Então você não está simplesmente querendo fazer as pessoas se sentirem bem. Mas ela disse que quando ela então se converteu e tinha havido esses vários relacionamentos abusivos, o conselheiro conversou com ela algumas vezes e disse: olha, sabe, você dependeu a sua vida inteira para ter uma autoimagem, para ter uma autoestima elevada do amor masculino, do amor de um homem, de um romance. O que os homens pensam de você é que é fazer você se sentir maravilhosa ou um lixo. E isso não é bom. O conselheiro diz: parece ser péssimo. De acordo com o que você diz, você viveu em relacionamentos abusivos por causa disso. Isso foi péssimo para você. O que você deve fazer? Você deve ir em direção a uma carreira, investir em você mesma, e você vai se sentir bem consigo mesma, porque você é uma pessoa que vai progredir, vai investir em si mesmo, vai ter uma carreira. E aqui está o que ela disse, mais sábia do que aquele velho pastor que aconselhou ela. Ela disse: o engraçado é que eu sempre fui escravizada por amor de um homem, por um romance, para me sentir com autoestima elevada, me sentir bem. Mas os homens a quem eu fui escravizada, grande parte do horror da nossa vida é que eles eram escravizados a se sentir bem pelas suas carreiras.
E eles deram muito mais importância à carreira do que ao relacionamento. E eu ficaria... grande parte do que acontecia era exatamente isso, que eu fazia do romance o que ia me fazer ter autoestima, me sentir incrível. Mas eles faziam da carreira deles o que faziam eles se sentirem um sucesso. E agora esse pastor disse para mim: você precisa ter uma carreira e fazer disso algo que te dê autoestima. Ou seja, ele estava dizendo que eu devia sair de ter a minha vida focada em ser feliz e ter autoestima num casamento, num relacionamento, no romance, e agora eu devia colocar isso sobre uma carreira. Ok, então eu seria uma dançarina, uma bailarina, uma médica. Agora eu estava escravizado a isso, porque eu ia ficar sempre pensando: o que o mundo da medicina pensa de mim? Eu sou um médico de sucesso? Eu sou uma bailarina de sucesso? Eu sou uma empresária de sucesso? Eu vou ser um magnata de Wall Street? Agora você estava escravizado pelo mercado de ações e você ia depender o tempo todo do que a cultura diz naquele respeito para você se sentir bem ou não. Então ela disse: eu não quero ser escravizada por nada disso. E era por isso que eu tinha me tornado cristã. Mas as respostas que eu tinha no Evangelho, supostamente, que o pastor estava dando no seu aconselhamento, era eu me escravizar a outra coisa para me sentir bem. Era Ana trocar a fonte da sua alegria, não se ficar deprimida, tal, e se sentir bem em ter filhos, ela trocar isso pelo amor de Elcana, para fazer isso por ela. Então, é interessante nesse momento, porque há uma mudança de paradigma, porque Ana não faz definitivamente nesse momento nenhuma das duas coisas. Elcana podia ser um cara admirável e Penina uma mulher horrível, mas no fundo, no final, os dois estão levando Ana para o mesmo lugar. Então ele diz: eu te amo. Não coloque a sua vida, a sua alegria, a sua autoestima baseada em ter filhos, como Penina está dizendo. Faça isso baseado no meu amor. E ela seria escrava disso. Elcana está me amando muito, ele está me amando o suficiente, eu estou sendo uma esposa, nós estamos vivendo um grande romance. Isso, é claro, não mudava o paradigma. Se você está em um casamento polígamo, como o caso dela, e seu marido diz: eu realmente te amo, eu realmente não amo Penina como eu te amo, ela está tendo os bebês, mas você está tendo o meu amor. O que isso faria se ela construísse sua vida sobre isso? Antes de tudo, ela ia para Penina, ia fazer o que Penina fazia com ela. Você tem muitos filhos, né? Mas nosso marido me ama, não ama você. Eu sou maravilhosa. A autoestima dela, você vê no que está baseado, ela só ia se tornar Penina usando outra coisa. Ela ia tentar sair daquela depressão, daquela tristeza, criando uma outra coisa para ela ser exatamente igual Penina. Penina diria para ela: eu tenho filhos. Ela dizia: eu tenho amor. Sabe, alguém pensa assim: o dinheiro não é que fazem de sucesso. Que fazem de sucesso é ter um ministério, é ter uma carreira, é ter isso, é ter aquilo, a mesma coisa. Então, você tem filhos, mas você não tem ideia, Penina, das noites românticas que eu tenho. E ele só entra, ele só procura você quando ele quer ter filhos, mas quando ele quer ter amor, romance, ele procura a mim. E o que isso fazia com aquele sistema? Mais infelicidade. O máximo que pode acontecer é Penina se sentir um lixo e deprimida. E é por isso que todo mundo é deprimido. Cada um busca no que você vai ser uma Penina para a outra. Qualquer alternativa, qualquer coisa sobre a qual você construa a sua vida, em vez de Deus, parece bom do lado de fora, até você entrar nela. Quando você entrar na pele de Penina, você vai ver que você vai ser deprimida porque não tem o amor do seu marido. E quando você entrar na pele de Ana, você vai ser deprimida porque você tem o amor do seu marido, mas você não tem filhos.
Quando você conseguir a carreira, ou a casa, ou o dinheiro, você não vai ser infeliz por causa de outra coisa. É por isso que você vai ver pessoas que alcançaram o topo de tudo, da beleza, do sucesso, de Hollywood, e são infelizes e deprimidos. Não tem fim. Porque é o mesmo paradigma. Não é? E o que ela faz? Ela faz a coisa mais decisiva e radical que ela pode fazer. Ela está sinalizando no versículo 9. E, novamente, Robert Alter é importante aqui. No versículo 9 diz assim: quando acabaram de comer e beber em Siló, Ana levantou-se. E por que falou isso? Que Ana levantou-se? É uma informação totalmente inútil. Né? Acabou de comer, você pensa, levantou para ir para algum lugar, para ir para lá. E você... parece uma informação irrelevante, não é? Mas Robert Alter, que é esse estudioso, ele é judeu também, do hebraico, e diz que o que está sendo usado é uma expressão idiomática, não é? E nós temos muitas expressões idiomáticas que não são literalmente o que quer dizer quando a gente está usando a nossa língua, né? O português, assim, em todas as línguas e culturas, não é? Você pode dizer que você é uma pessoa que agora é uma pessoa pé no chão. Você pode pensar assim: que história é essa, pé no chão? Todo mundo está com o pé no chão. Vai botar o pé aonde? Mas é uma expressão. Nós entendemos o que a pessoa quer dizer quando ela usa uma expressão idiomática. Não está dizendo que ela botou o pé no chão e agora está andando no chão, ou que ela andava com o pé em outro lugar. E nem aqui, quando diz que ela se levantou, é uma metáfora, não é? Que cada idioma vai construindo. Não é? A expressão que ela está usando é que ela tomou, ela assumiu o comando. Ela não vai ficar naquilo a resposta que Penina queria induzir a ela, a resposta que Elcana queria induzir a ela, que sempre ficava no mesmo paradigma, onde ela ia edificar o seu senso de valor, de autoestima, de alegria, etc. Sempre que ela deixou de ser passiva e se tornou ativa, o que é muito difícil nessas situações, não é? Normalmente as pessoas são passivas, ficam sofrendo sem fim. E Ana se levantou e não mais ia deixar as coisas levarem ela, é isso. Eu não vou mais ter todas essas vozes vindo até a mim e falando da onde eu devia botar o apoio da minha autoestima, da minha alegria, e então ficar chorando, porque sempre que eu botar o pé no lugar, outra coisa vai ficar faltando. E então você está pronto para algo radical, não é? O que ela faz? Ela ora. Como eu disse, o livro de Salmos é um livro de oração, de pessoas que abrem o coração, de que sempre há uma grande transformação no que eles estão passando através disso. E sua profunda angústia começa tudo mudar com uma oração. Ela faz um voto dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se tu apenas olhar para a minha miséria, da sua serva, e me der um filho, eu então darei a ti por todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha será usada na sua cabeça. É o voto do Nazireu, né? O que está acontecendo aqui? Você pode pensar que está acontecendo algo que é péssimo, né? Mas está acontecendo algo diferente, né? Você pode parecer que ela está barganhando com Deus, como muitas pessoas fazem, como se Deus precisasse de alguma coisa. Tu me dá isso que eu te dou aquilo. Não é uma barganha, o que sempre é diabólico, e sempre é tratar Deus de maneira indigna, né? Não como o Deus glorioso que não é servido por mãos humanas. Parece, a princípio, você lendo rapidamente, que ela está dizendo: olha, eu tenho uma maneira de tirar um filho de Deus dando algo a ele. Como muitas pessoas pensam que elas fazem propósitos, elas estão querendo tirar algo de Deus e pensam que Deus precisa de algo e vai haver uma troca. E se ela estiver fazendo uma barganha, então jamais os resultados seriam o que foram, e jamais ela agiria imediatamente como ela agiu. Ela disse que a sua serva ache graça aos seus olhos. Então ela seguiu esse caminho verdadeiramente, e assim que ela orou a Deus falando aquilo, a Bíblia diz que ela levantou dali, não é? E ela mudou. Ela comeu, não tinha mais um semblante angustiado e deprimido e assim, e ficou bem depois daquele instante. Não é? Você vai ver que há uma mudança de paradigmas. Então ela se levantou, e no outro dia eles se levantaram e foram para sua terra, para sua casa em Ramá, e
Eucana teve relações com a sua esposa, Ana, e ela engravidou e deu à luz um filho, o nome dele é Samuel, que é o nome desses livros. E se ela tivesse barganhado, é isso que teria acontecido, o oposto. Porque quando você barganha com Deus, a coisa acontece assim: você ora, você engravida e aí você fica em paz, você fica feliz, porque você tira a sua felicidade da gravidez, no caso de Ana. Então você ora, fica infeliz até acontecer o que você quer e aí você fica feliz. Mas não é isso que aconteceu. Por exemplo, se você se candidata a um emprego, você faz uma barganha com Deus: se tu me deres, eu vou fazer aquilo. Mas você fica feliz até chegar ao emprego. No dia que chegar ao emprego, você cumpre aquilo, você fica feliz, você fica empolgado e você diz: olha, eu estou me candidatando àquela universidade, àquele emprego, se tu fizeres, então, aí você fica lá, tal. Se um dia o emprego chegar, aí você vai ficar feliz. Quando você vai para casa, você ainda está ansioso. Quando você acaba de orar, você ainda está ansioso. Enquanto não aconteceu o que você quer, você vai continuar infeliz e ansioso. Isso é a evidência de que toda oração foi uma barganha com Deus. Quando Ele cumprir a parte dele, eu vou ficar feliz naquilo que Ele me der. Você fez sua oração, mas você nunca volta em paz para casa. Você não tem paz e tudo muda, a não ser que aconteça o que você esperava. E se você voltar e receber o que Deus te deu, você vai ser feliz ou não, ou você vai continuar miserável, porque é óbvio, o paradigma não mudou. E você tem a oração, teria, né, a gravidez e então a paz, então a alegria, e então o descanso. Mas aqui, quando você realmente, o paradigma mudou, de toda a cultura, e algo realmente novo e espiritual e revolucionário aconteceu em você, você tem a oração e a paz. Não aconteceu nada, não é? E essa é uma frase muito significativa: seu rosto não estava mais abatido. Quem olhava para Ana não via nela mais uma pessoa triste, deprimida e... Não. E ela não estava grávida. Ela sequer tinha nenhum indício de que ia acontecer exatamente ou não. O que estava acontecendo? Aqui está o que está acontecendo, não é? E o tempo sempre é muito pequeno. Os levitas, eles não podiam ter herança, não podiam ter essas coisas. Eles tinham que cuidar do tabernáculo, de todas aquelas coisas, e todas as outras tribos iam suprir todas as necessidades deles, não é? As outras tribos de Israel, e eles moravam no tabernáculo, estavam envolvidos nas coisas do tabernáculo, e não em plantar, colher, negociar, mas o filho dela não era um levita assim, mas ela fez o voto do nazireu, ou seja, ele seria, vamos dizer assim, um levita voluntário. E o sinal que você dava ao levita voluntário é que ele não passava navalha na sua cabeça e ia para sempre estar dedicado àquelas coisas, como um levita estava, ainda que ele não fosse assim. Agora, por que uma mulher queria ter filho? Não era para nada disso, porque se ele fosse todas essas coisas, ele não ia cumprir nenhuma dos padrões culturais que faziam de ter filho aquilo que fazia alguém ser um sucesso. As razões sociais e emocionais não seriam vindas para ter um filho. Por exemplo, nós podemos dizer 3. Uma razão pela qual uma mulher naquela época gostaria de ter um filho era se encaixar na sociedade como um sucesso. Todos os dias as mulheres iam ao mercado, elas estavam lá e estavam com seus filhos, com seus marcadores de sucesso cultural, e as crianças brincavam umas com as outras, elas exibiam seus filhos, que era tão importante para alguém ser visto como alguém que tinha razão para ter uma autoestima elevada. E todos os dias Ana ia continuar indo ao mercado sem filho nenhum, porque o filho não ficou com ela. Ela tinha um filho nazireu, ela ainda não teria ninguém. Em outras palavras, ela não se encaixaria, a cultura não veria nenhuma marca
do sucesso cultural nela. Outra razão pela qual uma mulher desejava ter filho é porque o filho ia crescer, ia aprender o ofício, talvez o ofício do seu pai, ia ser o sustento, ia ser a segurança econômica no futuro. Mas sem segurança. O filho era um nazireu. Ele tinha que estava para sempre dedicado a algo e ia viver daquilo que seria dado. Então, ele não poderia possuir nem herdar. Portanto, isso também não viria. Em terceiro lugar, uma das razões pelas quais as mulheres queriam ter filhos era para preencher as suas vidas emocionais também, é óbvio. Abraços, beijos literais de um filho. Essa riqueza emocional de ter um filho que cresce com você, que enche o lar, sorrisos e abraços, um filho nazireu não daria a ela, porque ele não estaria com ela. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que, se a gente pudesse parafrasear o que é a oração de Ana, ela está dizendo: Senhor, toda a minha vida, eu sempre quis ter um filho, mas agora eu quero ter um filho por motivos totalmente diferentes. Eu ainda quero participar da bondade e da graça que tu dá de ter filhos, mas eu quero ter um filho para ti. Eu não quero ter um filho para ser um marcador cultural de sucesso, de autoestima. Eu quero só para a tua glória. Então, Senhor, é como se ela dissesse, dizendo assim, se a gente pudesse parafrasear: eu sempre quis ter um filho para mim, para me sentir bem, para me sentir um sucesso, para eu ser uma espécie de Penina de alguma forma, para eu sentir que a cultura me valoriza, as pessoas me valorizam, as pessoas valorizam o que eu sou, o que eu faço, e eu ser tida como um sucesso pelas pessoas. E isso teria me escravizado, como escraviza todo mundo. Eu teria sido escravizado, teria sido um desastre. O meu filho ia ser objeto da minha alegria ou da minha infelicidade, da minha alegria ou da minha paz. Agora, eu teria um filho, mas eu seria tão horrível quanto Penina é com os filhos dela. Como a cultura fala que você será um sucesso se tiver alguma coisa, e você só se sente horrível e faz coisas horríveis por causa daqueles valores. No entanto, Senhor, eu ainda quero ter um filho, eu ainda quero participar da tua graça que tu concede às mulheres. Eu quero poder ter um filho, mas se tu me deres um filho, eu darei a ti. Porque eu estou redirecionando o meu desejo por um filho, não para mim, para ti. Não quero ele para tirar nada, para me sentir nada. Eu quero me sentir tudo que eu tenho que me sentir de ti mesmo. Isso significa, se eu estivesse pedindo um filho para mim, então como você responde à oração ia depender a minha reação. Se você estiver pedindo um filho para você, você vai ficar feliz se Deus der o filho, não é? Quando as pessoas dizem assim: sou muito miserável, porque eu acho que eu tinha que ter um ministério, eu sinto que eu tenho um ministério. Não é para Deus. Porque se é para Deus, se Ele não me der, eu vou ficar tão bem quanto se Ele desse. Porque eu quero um ministério para mim, eu não quero para Deus. Se Ana quisesse um filho para ela só ia ser feliz quando esse filho chegasse, se Deus desse o filho. Mas como ela agora, há essa mudança, ela diz: eu quero um filho para ti. Então, muito antes de um filho vir, ela já estava bem, feliz, porque ela realmente queria para Deus. Então, ela disse: eu sempre quis ter um filho, mas até agora sempre foi um filho para mim, agora eu quero ter um filho para ti. E o Senhor disse: tudo bem. Então, Robert Alter, ele é um homem secular, não é? Apesar de ser esse especialista, e ele, numa entrevista que ele gravou há um tempo atrás com Melanie Robinson, ele diz assim: sabe, às vezes as histórias bíblicas são tão incrivelmente sondadoras da alma humana, e como nada mais de que eu me sinto, apesar de ele ser um homem secular, me sinto totalmente atraído, como se isso fosse a verdade. O que está acontecendo aqui é isso. Ela se levantou. O que isso significa? Aquela expressão idiomática, ela assumiu o controle. Ela não saiu da escravidão, da autoestima de ter filhos, para a escravidão da autoestima de ser amada por Eucana.
ela não ia trocar a autoestima que vinha da carreira para a autoestima que vem de ser mãe, a autoestima que vem do estudo para a autoestima que vem de outra coisa. Então, certamente, muitas pessoas saem de uma coisa, recebem aconselhamento supostamente cristão, né? Você precisa achar uma coisa para você fazer, para você se sentir. É só sair de uma coisa para outra, não é o evangelho. Então ela está dizendo, eu não estou dando poder divino a nenhum ser humano mais. Não vou dar poder divino a um filho para me dar alegria, paz, gozo. Não vou dar a um homem. Eu não vou dar poder divino a um amor para me dar gozo, paz, autoestima, senso de valor. Não vou dar a nada. Eu estou livre. Através desse ato radical da verdadeira oração, de um coração transformado. Como ela fez isso? A teologia do seu cântico, a qual a gente só pode aludir, não é? Já que lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, quando ela recebe seu filho Samuel, que se torna uma das grandes figuras da história, ele se torna um profeta, e ele cresce no tabernáculo, ele realmente é criado por Eli, não por ela. Ele não vê sua mãe quase, ele só vai ver sua mãe uma vez por ano, quando ela for no tabernáculo com o marido prestar o culto. E ela canta essa música maravilhosa, e nessa música a gente discerne duas coisas para encerrarmos. Ela vê um padrão e ela vê uma pessoa, ela vê essas duas coisas, um padrão e uma pessoa. E o padrão e a pessoa explicam como a mudança ocorreu na vida de Ana, como ela teve o poder de fazer o que ela fez, e como o evangelho opera em nós, essa mudança que faz a gente operar sobre um paradigma totalmente diferente de toda a cultura, de todos os homens à nossa volta. Por isso que havia homens que todos os marcos culturais estavam contra eles, existia uma alegria indizível e cheia de glória. Então qual é o padrão? Antes disso, você vê o versículo 4 e 5, diz assim, os arcos, no cântico dela, os arcos dos guerreiros estão quebrados, mas os que tropeçaram estão armados de força. Os que estavam fartos estão famintos, mas os que tinham fome não têm mais fome. A estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que teve muitos filhos definha. Nós sabemos que depois Ana teve outros filhos. Então você vê um padrão aqui no cântico de Ana. Os fortes são fracos e os fracos são fortes. Totalmente oposto do que qualquer marco cultural vai dizer, do que como você deve se sentir bem, ter uma boa autoestima. As estéreis são férteis e as férteis são estéreis, definham, não tem alegria vindo disso. Os cheios estão vazios, os vazios estão cheios. Ele despediu vazio os ricos. E ela diz, ele levanta o pobre do pó e levanta o necessitado do montouro, e ele os senta com príncipes e os faz herdar um trono de honra. Então aqui está o que ela está dizendo, eu vejo um padrão. Ana finalmente enxergou o que você pode às vezes passar a vida na igreja e não enxergar. Ela está dizendo, eu vejo isso na minha própria vida. Deus não parece agir pela força, mas pela fraqueza. Só que o marco para você se sentir bem seria a força, seria a aceitação do mundo. Deus não parece agir pela força, mas pela fraqueza. Ele não vai através da riqueza, ele vai através da pobreza. E aqui está o que ela está dizendo, se eu não tivesse experimentado a tristeza que eu experimentei, se eu não tivesse experimentado a rejeição cultural, não é? A sensação de alienação, de que nenhum marco estabelecido me dava alegria e me tirava da tristeza, da angústia, da depressão, eu nunca teria descoberto a liberdade em que estou agora. Eu vejo agora também que eu tive esse filho que se tornou um grande homem. Não sabemos exatamente quando Ana escreveu o seu cântico. Ela diz, também vejo que é assim que Deus trabalha. Ele trabalha através dos que nada são. Ele trabalha através dos fracos. Ele trabalha através dos pobres. Não sei bem porquê, mas ele parece superar a fraqueza, o sofrimento e a dificuldade e não estar baseado em nada do que são os marcos culturais que dizem, você é um sucesso. É com isso que você se sente bem. É com isso que sua alma vai melhorar.
Esse é o padrão da salvação de Deus. Mas além do padrão, ela vê uma pessoa. Isso é incrível, não é? O Salvador de Ana, ele diz: o Altíssimo trovejará do céu, o Senhor julgará os confins da terra, ele dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido, ou seja, do seu Messias. Essas palavras, seu ungido, significam o Messias, não é? Significa o rei ungido, o rei Messias. E do que Ana está falando? Não é? Não havia reis em Israel. Só o primeiro rei será Saul, que o filho dela, adulto, muito tempo depois, vai coroar. Ela está dizendo o seu rei ungido, o seu Messias. Ela não está falando sobre nada. Israel sequer tem rei, vai ficar sem rei muito tempo. Então, sob a inspiração do Espírito Santo, ela vê adiante. Ela está prevendo, não Davi, mas está indo além de Davi. Séculos mais tarde, outra jovem encontrou-se inesperadamente grávida pela intervenção de Deus e ao cântico de Maria, chamado Magnificar de Maria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele derrubou, você vê, o cântico dela é baseado no cântico de Ana. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas elevou os humildes. Ou seja, ele escolheu, Maria está cantando o cântico de Ana, baseado no cântico de Ana. Ele escolheu alguém que não era ninguém para ser a mãe do Messias. Ele escolheu uma menina pobre de uma aldeia, que toda a cultura diria para ela ser deprimida, porque ela era um lixo naquele grande império romano. O mesmo padrão, não é? E ela diz: ele encheu de bem os famintos, mas despediu sem nada os ricos. Ou seja, os ricos de todos os marcadores culturais ainda estão deprimidos e tristes. Mas minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso sou familiar, assim, porque essa é Maria, e Maria acabou de descobrir que está grávida do Salvador do mundo, e ela canta sobre isso em Lucas 1, e como eu disse, se chama Magnificar de Maria. Ela baseia a sua música na música de Ana, porque é a maneira de Maria dizer, ou certamente a maneira de Deus dizer, da Bíblia dizer a você e a mim, que Jesus Cristo é a personificação e o clímax do padrão de salvação que Ana encontrou e que muda o paradigma. Toda a alegria, todo o gozo, toda coisa não vai vir de divinizar nada, nem marido, nem filhos, nem carreira, nem qualquer marcador cultural para eu ser feliz, e nem me deixar deprimido e sem autoestima, porque eu não tenho esses marcadores. Porque quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem ao mundo, ele nasce em um quê? Uma manjedoura. Não há nenhum marcador cultural de sucesso. E ele diz às raposas, isso já é adulto, tem tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não era parte daqueles peninas que vão mostrar sua casa, seu carro, sua carreira. Ele era um fracasso, segundo esses marcadores. Ele vem como um homem pobre, ele se torna um homem fraco, impotente, abatido, excluído, abatido pelo mundo, né? Torturado, condenado à morte. Ele é o rei ungido que Ana cantou e Maria cantou, mas ele vai para uma cruz e não para um trono. O que significa? Ao ir para a cruz, ele está dizendo que a salvação é pela graça, e essa é a chave de tudo. Se ele tivesse vindo com força e dissesse: sejam como eu e vocês vão ter autoestima, vão se sentir maravilhosos, então a gente nunca teria nenhum gozo vindo do Evangelho, nem seria uma boa nova para nós. Se ele dissesse: seja como eu sou, esse homem perfeito e Deus vai te amar, então seria o fim, porque a gente não é como ele é. Mas se você tem um Deus que se tornou um homem, e aqui um homem fraco, comum, ao morrer na cruz, a morte o pior marcador cultural que poderia haver, e você é salvo tão somente pela graça. Então a salvação só vai para pessoas que não têm nenhum marcador para basear sua gozo, alegria e paz. Pessoas fracas como Ana, pessoas salvas por ele, não depositam mais nada da sua alegria, paz, autoestima em nenhuma coisa da criação que ela diviniza, não é? E você vai a Deus e diz:
Ô Pai, me aceite somente pelo que Cristo fez. Não é porque eu tenho filhos, carreira, ministério, porque está aqui, porque eu sou um sucesso, porque segundo os marcadores espirituais eu sou essa pessoa, eu sou o pastor tal, eu sou a mãe tal, tenho a carreira tal, eu sou o empresário tal. Então, a salvação, só quando a maior parte das pessoas, mesmo numa igreja que pregue o evangelho, não acreditam na graça de Deus. Ela ainda quer se justificar pela sua carreira, pelo seu sucesso dos marcadores culturais, ou então ela fica triste e deprimida. Ela diz que tinha sido aceita como um nada, mas quando ela pensa nela como um nada, em vez de ela se alegrar, minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele escolhe os nadas para ser o seu tudo, essa pessoa está deprimida, triste, sim. Então a salvação não é baseada em realizações, não é baseada em força, não é baseada em quantos filhos você tem, não se seu teu marido te ama ou não, porque Eucana queria que ela saísse do marcador ter filhos para marcador teu marido te ama, ou quão grande sua carreira vai, é baseado completamente no que o fraco, segundo o mundo, Jesus Cristo, fez na cruz por você. Então quando você é levado pelo Pai a Ele, você é completamente aceito. Portanto, o Senhor pode olhar para você e dizer: eu sou o seu marido. Ele disse para o solitário: eu sou o seu marido, e o solitário encontra paz, alegria e gozo. Ele diz: eu sou sua riqueza, para o homem morrendo numa cela como Paulo, e ele pode encontrar paz, alegria e riqueza infinita. Ele diz: eu sou sua justiça, para o moralmente fracassado, que todos nós somos, e ele pode então ter paz, alegria e gozo. Se você quer restaurar seu coração e tirar a cultura de suas costas, finalmente o peso de tudo que o humanismo secular é em todas as gerações, a única liberdade é essa liberdade. Infelizmente a igreja hoje está pregando outras liberdades. Está pregando para Anas que ela tem que ter uma carreira para sair da depressão e da tristeza, que ela tem que ter o amor do marido. Ana obteve, você tem que acreditar naquele a quem Ana aponta, o filho da promessa final, um rei ungido, nascido de maneira impossível, que tomou sobre si toda a vergonha, que se esvaziou de todos os marcadores culturais. E se você vê que você é aceito somente nele, e que nele o pai diz: eu vou ser o seu marido para o solitário, eu vou ser seu filho para os sem filhos, eu sou o prazer que você buscava numa carreira, toda a ideia de identidade e toda a ideia de autoestima sofre uma mudança de paradigmas final. Paulo pode dizer: eu sou considerado o lixo do mundo, mas é o homem mais feliz que o mundo já viu, alegre, na cadeia, solto. Porque você vê, ele não saiu se Paulo tivesse como marcador de autoestima o ministério, então ele seria uma pessoa infeliz, porque o ministério dele, segundo as pessoas que estavam em Corinto, era um fracasso. Ele vivia preso, ele não conseguia ser um sucesso. Mas aí estava Paulo, completo, no único lugar que pode realmente fazer isso. Se nós falarmos que somos cristãos, mas não houver uma mudança de paradigma, o fato é que nós não acreditamos na graça de fato, e ainda estamos presos aos marcadores de aceitação, de justificação da minha própria vida, de criar algo no qual eu possa ter um descanso e então ter uma autoestima baseada naquilo. Mas quando a gente olha para o Rei Messias, isso é quebrado, o paradigma é quebrado, e essa é a revolução que o Evangelho faz. E então, nunca mais você está sob a pressão. Você pode realmente viver para Deus. Você pode ter filhos, você pode ter casamento, você pode ter marido, você pode ter amor do marido, da esposa, você pode ter um filho como Ana, mas é para Deus. Não é para você tirar dessas coisas gozo, alegria, senso de valor, porque você só tem isso no único lugar, que era o único lugar desde o início onde você devia estar, se não fosse a escuridão do pecado. Vamos ficar de pé.
could